com Ele viveremos. Então a Bíblia diz, Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode glorificar a Deus? Então, a Bíblia diz que nós temos que morrer para o mundo. Quando você é batizado, você cai nas águas, está sepultando seus pecados, simboliza morrer para o mundo. Quando nós retiramos você da água, diz que você está tendo uma nova vida, está nascendo para Cristo. Oh, glória! Você já foi batizado, né? Eu fui batizado em 1980, tem 30 anos, não é isso? 30 anos que eu já fui batizado, 30 anos que eu fui batizado. Entendeu? Aquela água gelada do Rio de Janeiro, estava frio, mas eu vou nadar tremendo. Entendeu? Então, na vida espiritual você tem que morrer. Nós morremos para esse mundo, preste atenção, o Espírito está falando. Nós morremos para esse mundo, nós não temos mais contato com esse mundo. A Bíblia diz que nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Porque o mundo nos aborrece. Deus odeia o mundo, não as pessoas. Deus não suporta o mundo no que diz respeito aos pecados, no que diz respeito à iniquidade. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, porque, segundo as Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo fala o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você pode dizer amém? Amém. Então, da feita que você morreu para o mundo e vive para Cristo, você não tem mais contato com esse mundo. Esse mundo, a Bíblia diz que jaz o maligno. Esse mundo, a Bíblia diz que o Senhor das trevas, Satanás, está dominando as pessoas. Nós não podemos amar o mundo, mas amar as pessoas que estão nesse mundo. Está entendendo? Então Paulo fala, se nós morrermos com Ele, também com Ele viveremos. É necessário que a gente morra. Morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para a iniquidade, morrer para os prazeres. Paulo disse que nós temos que mortificar a nossa carne. O que é isso, pastor? Nós temos que matar a nossa carne. Paulo fala em Gálatas que há uma luta entre o espírito e entre a carne. Quem você alimentar mais vai sair vencedor. Se durante o dia você não alimentou seu espírito, se durante o dia você não leu a Bíblia, nem que fosse pelo menos um capítulo, se você não orou, não buscou a Deus, não buscou a santificação, não teve comunhão com Deus, a carne vai vencer, a carne vai prevalecer. E Deus manda nos dizer nessa noite que todos os dias nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Deus colocou para nós armas para nós vencermos o mundo, armas para nós vencermos o inimigo, armas para nós vencermos a tentação, armas para vencermos a nossa carne, a iniquidade. É a palavra de Deus, estudo diário, sistemático. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, primeiro segredo para a vitória é o estudo diário da palavra, é aplicação. Paulo fala para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um varão que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que saber manejar a palavra, você tem que amar a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que memorizar a palavra, você tem que esconder a palavra no coração. Sistematicamente, você tem que ter um plano de leitura diária da Bíblia. Outro segredo que Deus deixou para nós é a oração. Amém? A oração. Quando você ora, você se comunica com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então é aquele trocadilho. É você com Deus, é Deus com você. E além de tudo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Aquele Espírito que faz com que a gente vença o pecado. Faz com que a gente não viva na carnalidade. Faz com que coloque o sinal vermelho: meu filho, cuidado, não ultrapasse o sinal vermelho, senão você vai cair, senão você vai tropeçar, senão você vai pecar. É uma palavra séria que o apóstolo Paulo falou aqui, ó, porque é morrendo que se vive no mundo espiritual.
mundo espiritual, você tem que perder para ganhar. Interessante, né? Ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar. Mas a Bíblia diz que nós temos que perder para poder ganhar. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu seguidor, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu servo, se alguém quiser ser meu filho, se alguém quiser alcançar a salvação, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro ponto, negue-se a si mesmo. O que é isso, pastor? Negar o eu, a sua própria vontade. Quando você aceita Cristo, você morreu para o seu eu. Paulo falou: já estou crucificado em Cristo e não vivo mais eu. Olha o que Paulo fala, é tremendo isso. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu respiro Cristo, eu durmo com Cristo, eu acordo com Cristo, eu almoço com Cristo, eu tomo banho com Cristo, eu trabalho com Cristo, eu vou à igreja com Cristo, eu passeio com meus filhos, com minha família com Cristo, eu evangelizo com Cristo. É 24 horas. Amém, irmãos? É 24 horas. É Cristo que vive em nós. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo, atalaias, divulgadores. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. As pessoas precisam ver em nós quem? Cristo, Jesus. Amém? Jesus, a Bíblia diz que Jesus andava por toda parte fazendo bem. Então você, se as pessoas, se quer ver as pessoas verem Cristo em você, você tem que andar por toda parte fazendo bem. A Bíblia diz que Jesus curava enfermidades, fazia milagres, prodígios, ensinava, fazia discípulos. Então tudo que Jesus fez, nós também temos que fazer. Amém? Cada vez Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É moleza isso? É moleza, filho? Que coisa? Você tem condição de falar isso? Aí é difícil ser que nem Cristo. É. A gente nunca vai conseguir, mas nós temos que correr atrás, nós temos que nos esforçar. Imitadores, né, pastor? Tem que imitar. Então Seja Paulo fala: imitadores. sede meus imitadores. Olha para a minha vida, olha que bagagem que Paulo tinha. Ele se converteu mesmo. Seja Ele imitador. não foi convencido, ele não se convenceu, ele se converteu. No caminho de Damasco, ele ia para novamente perseguir os cristãos, novamente mandar matar os cristãos, mas no caminho de Damasco, ele ouviu a voz de Jesus falando: Saulo, 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 por que tu me persegues? E aconteceu uma coisa física, que a Bíblia diz que Paulo ficou cego. Jesus permitiu isso, mostrou uma coisa física para ele, para depois mostrar uma coisa milagrosa, curar ele da cegueira. Então ali, para ele crer que Jesus estava ali mesmo. Então ali Deus curou. Jesus curou Saulo e transformou em Paulo um maior apóstolo. Então ele disse: meus irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então quando Paulo fala que nós temos que morrer para viver, significa que você tem que imitar a Cristo. Que você não pode imitar os pecados, que você não pode viver mais no pecado, que você não pode dar mais vazão ao pecado, que você não pode dar lugar ao diabo. O que diz o apóstolo Pedro? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém ou não amém? Amém. Então há uma sequência no mundo espiritual. Observa aqui. Depois eu vejo. Olha aqui. Olha a sequência: sujeitai-vos a Deus, submissão a Deus, obediência a Deus, sacrifício a Deus, buscar a Deus, em primeiro lugar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí as pessoas ficam falando: pastor, não consigo vencer a tentação, pastor, não consigo vencer os vícios, pastor, não consigo vencer essa desgraça do crack, essa desgraça do cigarro, essa desgraça da bebida. Por que não consegue? Não consegue porque você está tocando. Se você não buscar a Deus, você não vai conseguir resistir ao diabo, sim ou não? Não consegue. Se você passar momentos a sós com Deus, se você buscar a Deus em primeiro lugar, se você tiver compromisso com Deus, se você tiver intimidade com Deus, se você entregar sua